Eu vou continuar praticando. Xiao Ninger disse friamente enquanto olhava para Ni Li com seus olhos brilhantes e claros. Xiao Ninger não gostava de ser interrompida por outros. Ela tinha uma expressão que empurrava as pessoas a milhares de quilômetros de distância, em seu rosto. E por conta disso, ela raramente estava com os alunos na sala de aula. Especialmente os meninos. A atitude de não ter amigos dela parecia um pouco excêntrica. Eu vou embora. Imediatamente. Ni Li disse enquanto sorria fracamente. Ele a conferiu de cima para baixo. Xiao Ninger franziu as sobrancelhas. Essa maneira com que Ni Li está me olhando não é um pouco rude demais? Ela pensou. Ela não podia deixar de se sentir um pouco irritada. Muitos garotos lhe perseguiam no Instituto Sagrada Orquídea. Mas Xiao Ninger sempre os ignorou. Ela só quer se concentrar em seu treinamento. Portanto, as ações de Ni Li agora não eram diferentes dos outros meninos no instituto. Era simplesmente odioso. Você ainda não foi embora. Xiao Ninger não estava feliz em seu tombo. Ni Li a estava perturbando fazia algum tempo. O olhar de Ni Li pousou nas pernas de Xiao Ninger. Ela não estava usando sapatos. E ele podia ver um par de pernas esguias e esbeltas iluminadas pelo luar, que estavam um pouco vermelhas. Quando a noite cai, suas duas pernas parecem como se estivessem sendo queimadas por fogo. Depois de ouvir o que Ni Li acabou de dizer, Xiao Ninger ficou um pouco atordoada. Como você sabe? Logo respondeu. Devido ao calor ardente. Quando treinava durante a noite. Xiao Ninger normalmente não usava sapatós. Claro que eu sei. Não só isso. Eu sei ainda mais. Não só as suas pernas se sentem como se estivessem sendo queimadas. Seu corpo está extremamente frio. Toda noite à meia-noite você sente como se estivesse chovendo granizo sobre seu corpo. É terrivelmente doloroso. Mesmo treinar sua força da alma parece impossível. Não é? Ni Li sorriu. Xiao Ninger ficou chocada com as palavras de Ni Li. Ela estava sofrendo a dor sozinha, e não contou a ninguém sobre isso. Nem mesmo aos membros de sua família. Como é possível Ni Li saber disso tudo? Vendo-la a expressão no rosto de Xiao Ninger, Ni Li sabia que ele tinha adivinhado corretamente. Assim, a doença da vida anterior de Xiao Ninger tinha sido a doença do Ártico. Ao treinar à noite, muitas vezes deixava ao ar frio entrar em seu corpo, bloqueando as veias. A doença do Ártico, em casos leves, faria com que a pessoa ficasse gravemente doente. E em casos sérios, faria com que o corpo explodisse. Assim, Xiao Ninger, de sua vida anterior, tinha tido muita sorte de ficar de cama por apenas 2 anos. Além desses sintomas, seu corpo deve possuir feridas em certas áreas. Essas contusões devem ser extremamente dolorosas e não só não se dissipam como também devem estar se espalhando por todo o corpo. Você não entrou no nível de bronze 1 estrela ainda. Mas uma vez que você o fizer, no melhor das hipóteses, você ficará gravemente doente e seu cultivo reduzirá em muito. No pior cenário, você morrerá. Disse Ni Li com confiança. Depois de ouvir as palavras de Ni Li, Xiao Ninger ficou momentaneamente aturdida. Os 2 punhos estavam apertados e os olhos vermelhos. Como pode? Mesmo que ela fosse muito forte. Depois de ouvir essa notícia, ela não podia suportar. Ni Li poderia dizer o que era a doença com apenas um olhar. O que ele disse não devia estar errado. Desde que era jovem, sua família queria que ela se casasse com a família sagrada. Ao se casar com Shen Fei, conforme ela cresceu, Xiao Ninger gradualmente aprendeu que tipo de pessoa Shen Fei era. Por não querer se casar com aquele playboy,
Ela começou a praticar com fervor na esperança de se livrar desse destino cruel. Infelizmente, os céus não pareciam querer deixá-la fazê-lo, já que ela iria em breve chegar ao nível bronze de 1 estrela. E de repente ouvir essas notícias. Vendo-a normalmente forte Xiao Ninger neste estado, Nili não podia deixar de sentir pena dela. Nili. Já que você sabe que tipo de doença eu tenho, você deve saber como tratá-la. Certo? Você pode me ajudar? Perguntou Xiao Ninger. Assustada com o que Nili disse, ela inconscientemente baixou sua guarda contra ele e implorou. Ela era, afinal, apenas uma menina de 13 anos. Xiao Ninger tinha uma personalidade forte e raramente pedia ajuda a outros. Nili, depois de ouvir seu apelo, de repente sentiu seu coração suavizar. Ele ficou em silêncio. Só por um momento, antes de dizer: Esta doença pode ser tratada. Você pode procurá-la na biblioteca do Instituto Sagrada Orquídea. A doença se chama doença do ático. Sério? Como pode ser tratada? Respondeu Xiao Ninger. Suas esperanças voltaram. A técnica Daoyin deve ser utilizada para massagear as áreas afetadas, dissipando o hematoma. Um remédio feito a partir da combinação da grama de listras douradas e da grama do céu imperial deve ser consumida diariamente, com a sua situação, por cerca de 1 mês. No melhor dos casos, 10 dias podem ser suficientes para que você possa estar totalmente recuperada da doença. Disse Nili. Este era certamente o melhor método para tratar a doença do Ártico. Técnica Daoyin. Repetiu Xiao Ninger. Ela franziu as sobrancelhas. Ela era membro de uma família nobre. Mas ela nunca tinha ouvido falar de nenhuma técnica Daoyin antes. Além desses métodos de tratamento, você também deve se certificar de não treinar sua força da alma à noite no futuro. Tire sua técnica de cultivo e deixe-me dar uma olhada nela. Disse Ni enquanto estendia a mão para Xiao Ninger. Xiao Ninger olhou para Nili. Se um estranho lhe pedisse que tirasse sua técnica de cultivo, ela sentiria que estava simplesmente sendo enganada. Mas ela, depois de ver a expressão de Nili, não podia deixar de sentir uma sensação de confiança nele. Nili já tinha dito a ela muitas coisas. Então ela decidiu depositar sua total confiança nele. Ela recuperou sua técnica de cultivo de seu anel interespacial e entregou a ele. Era um pedaço de pergaminho ligeiramente envelhecido, com um monte de conjunto denso de palavras escritas sobre ele. Ao receber o pergaminho de Xiao Ninger, Ni acidentalmente tocou a parte de trás de suas mãos brancas, esbeltas de jade. Mas Nili não se importava. Em vez disso, ele estava lendo cuidadosamente o pergaminho. Depois que suas mãos foram tocadas por Nili, Xiao Ninger rapidamente retirou as mãos e sentiu seu coração vibrar. Seu humor estava uma bagunça. Ela pensou. E se Nili estivesse tentando chantageá-la? E se ele tivesse pensamentos impuros sobre ela? Quando ela levantou a cabeça. No entanto, ela viu que Nili não tinha sequer notado a sua reação quando suas mãos tocaram. E se sentiu aliviada. A expressão de Nili, quando olhou para o papel de pergaminho, era especial e séria. Isso fez Xiao Ninger ficar um pouco distraída. Ela reagiu apenas um momento depois. Ela abaixou a cabeça e começou a pensar em alguma coisa. Alguém da linhagem direta de uma família nobre, rica e poderosa, realmente pratica esse tipo de técnica de cultivo de baixo grau. Não é nenhum mistério que Cidade da Glória foi destruída. Nada. Esta técnica de cultivo é muito pobre. Ela vai danificar o seu meridiano com a prática.
A razão por trás da sua doença do ático pode ser atribuída em grande parte a esta técnica de cultivo. Mude esta parte da mente psíquica para a celestial psíquica e mude isso para a alma e espírito mesclar. Ni silenciosamente murmurou no início. Xiaoninger arregalou os olhos e olhou para Ni perguntando o que ele havia dito por não ouvir claramente. Ni riu levemente e continuou a falar, alterando a técnica de cultivo da força da alma de forma que não dava mais para reconhecê-la. Xiaoninger. Ao ouvir Ni alterar sua técnica de cultivo da força da alma, sentindo-se um pouco convencido. Esta técnica de cultivo foi transmitida por seus ancestrais. Tinha classificação 6 na coleção da família de técnicas de cultivo. Como poderia ser alterada por um capricho de Ni? Independentemente disso, Xiaoninger ainda ouviu as palavras de Ni. Ela era, afinal, uma praticante desta técnica de cultivo. Então ela tinha alguma experiência sobre alguns assuntos a respeito. Gradualmente, Xiaoninger percebeu que as modificações que Ni fez eram razoáveis. Na verdade, as modificações ficaram muito melhores do que o original. Os olhos de Xiaoninger se arregalaram e um olhar incrível estava neles enquanto olhava para Ni. Ni, você pode repetir isso de novo? Eu preciso me lembrar do que você acabou de dizer. Tudo bem. Ni voltou seu discurso, repetindo a modificação para a técnica de cultivo. Depois de treinar sua força da alma, Xiaoninger conseguia memorizar qualquer coisa sem esquecê-la. Mesmo que ela só pudesse compreender algumas das modificações, ela ainda conseguiu memorizar o que Ni disse. Quanto mais ela olhava, mais ela percebia o quão mais poderosa era a técnica de cultivo que tinha sido modificada por Ni. O olhar de Xiaoninger em direção a Ni inicialmente tinha uma pitada de confusão, mas logo se transformou em um olhar cheio de admiração. Quanto conhecimento sobre a força da alma alguém deve ter para mudar essa técnica de cultivo da força da alma de alto escalão, a tal ponto? Mesmo um espiritualista demoníaco de nível ouro negro não seria, necessariamente, capaz de fazer tal coisa. Poderia a compreensão de Ni sobre o cultivo ter ultrapassado há muito tempo a de um espiritualista demoníaco de nível ouro negro, até mesmo alcançando o reino de um espiritualista demoníaco de nível lendário. Tratando-a como um tesouro, Xiaoninger havia profundamente memorizado todas as modificações que Ni fez à sua técnica de cultivo em seu coração. Ela não podia dizer quais eram os seus sentimentos em relação a Ni. Temor, adoração. A idade de Ni era a mesma dela. Mas Xiaoninger percebeu que havia uma grande diferença entre eles. Era ridículo que ela pensasse que Ni era o poar da classe. Ela percebeu quão ignorante a professora Shen Shu e os outros alunos eram quando ridicularizavam Ni. Ela estava completamente convencida de que o que Ni disse anteriormente na aula, sobre como se tornar um poderoso espiritualista demoníaco de nível lendário, ser verdade. Desde que ela era jovem. Não importa se fosse o talento ou a inteligência. Xiaoninger tinha superado seus colegas. Esta foi a primeira vez que ela admirou alguém de sua própria idade. Ni lhe dissera antes que se casaria com a garota mais linda da Cidade da Glória. Quando pensou nisso, os pensamentos de Xiaoninger ficaram confusos. Ela abaixou a cabeça sem dizer nenhuma palavra. De repente, uma figura apareceu em sua mente. Era Yi Ziyun. Embora Xiaoninger estivesse confiante em sua aparência, ela tinha de admitir que ela não era capaz de competir com Yi Ziyun. Em que você está pensando? Perguntou Ni, olhando para Xiaoninger. Ficou intrigado, pois sua expressão era um pouco estranha. Não. Nada. Ni, você conhece a técnica da Oyin? Claro que sim.
Mas a técnica da Yin requer contato direto com a área machucada. Não parece apropriado se eu aplicasse. Ni Li assentiu e continuou. Xiao Ninger olhou para a face cinzelada de Ni Li. E tinha sobrancelhas afiadas. E luzes profundas brilharam em suas pupilas pretas. E tinha um pouco de uma aura bela em torno dele, que foi lentamente se fundindo com a imagem que ela tinha em seu coração. Eu não me importo. Você não estaria apenas me tratando. Não quero me tornar uma inútil. Ela baixou a cabeça e disse. Essa última frase que Xiao Ninger disse foi para se confortar. Na frente de Ni Li, Xiao Ninger deixou cair a guarda fria que tinha contra ele. Ni Li ficou em silêncio por um momento, pensando que mesmo sendo ela uma menina, e não se importando, se ele fosse recusar, ele seria muito mesquinho. E que seu coração já tinha Ziun, tendo apenas uma pequena impressão sobre Xiao Ninger. Ok então. Eu vou ajudá-la com a técnica da Yin para tratar sua doença uma vez a cada 3 dias. Faça o que eu disse quando voltar. Coma aquelas ervas e você ficará bem. Enau. Respondeu Xiao Ninger, assentindo em silêncio. Onde está a área afetada? Tem uma aqui. As bochechas frias de Xiao Ninger levemente coraram e apontaram para a parte de trás de seu pé. Ni Li abaixou a cabeça para olhar para ela. E viu uma área de um púrpura profundo no topo de um dos pés brancos e sedosos de Xiao Ninger. O machucado já estava tão grave. Tão grave. Felizmente é só no pé. Caso contrário, seria um pouco problemático em outro lugar. É muito mais conveniente, já que está no topo do pé. Eu termino em breve. Ni Li se agachou e sentou-se no gramado. Enau. Disse Xiao Ninger, assentindo. Ela não disse que essa é a única área machucada. Quando ela colocou seu pé nas pernas de Ni Li, uma luz brilhou em seus olhos. Ela parecia estar pensando em alguma coisa.